Então, a finalidade do nosso trabalho hoje é tentar colaborar com os senhores todos para que o nosso modelo cosmogônico seja ampliado. Vamos tentar compreender um pouco como os espaciais enxergam a realidade, para que a gente, enfim, saia desse modelito rudimentar e comece a perceber outros níveis de coisas, né? Com que finalidade? Porque isso, internalizado, realmente altera o nosso nível de percepção, altera o nosso padrão vibratório, nos colocando numa condição mais favorável para vivenciar o que temos necessariamente que vivenciar, né? Nós vamos ver que, inclusive, a perspectiva dele, dos ETs, a respeito da transição, é uma perspectiva muitíssimo interessante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica, vamos dizer assim, ligado na visão que eles têm do problema. Porque tudo isso que vai acontecer agora tem a ver com a história da Terra. É uma espécie de balanço final de um processo altamente vitorioso que foi o resgate da identidade do povo da Terra. Aliás, de todos os muitos povos que habitam a Terra. Ora, um momento de sucesso, de festa, um momento de recolhimento, vamos dizer assim, de todos os méritos, né? E não um momento de final, né? Não é um momento, enfim, de derrota, absolutamente, é de colheita. E nós temos que internalizar essa consciência para que, à margem das confusões que realmente vão acontecer, a gente possa ter a nossa tranquilidade e atravessar isso com toda tranquilidade. Sobre, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora e mais para frente, a gente vai dar um curso, uma palestra, só sobre a questão da grande noite. Porque os 3 dias de escuridão, todo mundo falando nisso. E existe uma canalização interessantíssima sobre isso. Ele fala, os 3 dias, a grande noite de fato vai acontecer. Explica o motivo dela, do ponto de vista da ciência dos espaciais, por que isso vai acontecer, o que significa isso, e depois vai dizer, sabe qual é o perigo disso? Nenhum. Agora, sabe qual vai ser o problema? Cabecinha de vocês. O que vai acontecer durante 3 noites, talvez não tenha acontecido em um século de confusão aqui na Terra. Quando houve o blackout em São Paulo, na Avenida Paulista, viram pessoas de terno e gravata, pasta 007, cidadãos comuns, quebrarem vitrine, chutarem automóvel e assaltaram pessoas. Pessoas normais, gente, que jamais fizeram isso. O que acontece com as pessoas nessas situações? Não parece que tem um bicho dentro, preso, que quando a noite chega o bicho solta? As pessoas talvez estejam vivendo, ou elas têm, vamos dizer, elas estão tão submetidas por uma estrutura cultural violenta, elas estão tão agressivas e não podem manifestar essa agressão, elas estão tão cansadas e exauridas que não podem dizer, elas são verdadeiros, sei lá, coisas ambulantes que diante da primeira oportunidade de manifestar todo esse ódio, essa raiva, inclusive a si mesmo, acaba vindo para fora. 3 noites é o suficiente para haver uma confusão no mundo inteiro, não por conta do fato de que vamos estar diante de um fenômeno metafísico incrível, não, mas por conta nós mesmos, da nossa loucura, da nossa ignorância e assim por diante. Os cientistas talvez até digam que de fato à noite esse fenômeno pode acontecer mesmo, mas é uma coisa natural. Os animais vão estranhar um pouco, as plantas vão ter alguns probleminhas também por causa da luminosidade, mas saiba de uma coisa, nem calor a gente vai deixar de ter. O Sol continua emitindo energia. E um dos fatores dessa ignorância, e que muito pouca gente sabe, é que o Sol manda para a nossa Terra, não manda luz. O Sol não é uma lanterna. Quem imagina que o Sol é uma lanterna, sabe, está ainda na astronomia de antes de Newton. Tem que avançar um pouquinho, né? Porque vem energia do Sol. O que é luminoso, gente? O que fica luminoso é a camadinha de atmosfera em volta da Terra, que é finíssima comparada, inclusive, com o diâmetro da Terra. Só há luminosidade na área atmosférica que recebe energia do Sol direta. O outro lado fica no escuro, na sombra. Maneira de dizer, sombra de uma energia. Tanto é que se você sai da Terra e vai para o espaço com uma nave improvisada qualquer, você vê que daqui para cá é pura escuridão. E frio. Senão você viria luz. Luz, luz, luz. Quanto mais chegasse luz,
Não há isso. Vem energia. Agora, se a Terra, como diz os ETs, vai estar atravessando um campo de energia, de partículas, que não permite, por uns tempos, 3 dias, a conversão dessa energia numa faixa do espectro luminoso. Nós vamos ter energia do Sol, só não vamos ter luz. Simples. Quem é que pode estranhar realmente isso? Os animais, porque o galo faz... Tem alguma coisa errada com o meu relógio biológico, né? Ele não vai conseguir soltar o grito dele, porque alguma coisa está errada, ele volta para o puleiro lá e vai dormir mais um pouco, né? As galinhas vão ficar inquietas, né? Quer dizer, pode haver uma série de confusões nesse sentido. Os micro-organismos marinhos, há um cientista preocupado com essa história, porque poderia afetar a cadeia alimentar, é verdade. Mas é possível que no estado de estresse causado pelo fenômeno, o nível de consumo de oxigênio aumente, mas também a cadeia alimentar seja naturalmente prejudicada. É uma boa época para as pessoas emagrecerem, né? Porque ninguém vai comer legal, porque a tensão vai ser tão grande que ninguém come. Agora, eles dizem que nós teremos problemas de oxigênio. É como se, por exemplo, ao nível do mar, nós tivéssemos mais ou menos a uns 3.000 metros de altura. O Brasil não tem praticamente nenhum ponto a 3.000 metros de altura, né? Os picos mais altos, que tem um pouco mais, talvez, são 2.000 e tantos metros, né, no Brasil, Roraima lá, Pico da Bandeira e tal, mas ninguém vive lá em cima. Mas, por exemplo, os Andes peruanos, toda essa região está ocupada. Quem já foi a Machu Picchu lá por cima, já imaginou que ia ficar com a respiração meio difícil, né, a partir de uma certa altura. O jogador de futebol sabe disso, vai jogar na capital mexicana, sente aquele cansaço, porque o nível de oxigênio é mais baixo, há muito nitrogênio e outros gases novos na mistura. De modo que nós vamos nos sentir meio cansados. Ótima oportunidade para ficar sem fazer nada em casa, numa boa, tranquilo, acompanhando o noticiário, se é que vai ter noticiário. Porque acredita-se que essa camada, essa região que a Terra deve atravessar, pode perturbar profundamente, eletromagneticamente, as comunicações. Tem até gente dizendo que pode prejudicar definitivamente os microprocessadores que estão a bordo de satélites, de uma rede que permite hoje a telefonia internacional. Ninguém sabe o que realmente pode acontecer a esses equipamentos. O fato é que, no momento em que a Terra terminar de atravessar isso aqui, começa a clarear. E tem mais. Vai ter um lado do mundo que fala, Deus me livre, aqui não são 3, são 4 noites. Porque eles voltam justamente no início da noite normal deles. Então eles vão ter mais uma noite ainda, né? É um grande anel de energia que nós vamos ter que atravessar. O sistema solar todo atravessa, mas a Terra estará numa posição bem desfavorável. Uma repetição milenar de... A Terra já passou por outros cinturões. Sim, então isto é uma repetição, vamos dizer, de viagem cósmica. Sim, exatamente. Esses corredores aqui existem naturalmente nos chamados nos segmentos de braço galáctico. São grandes faixas de energias que ligam determinadas regiões escuras dentro do segmento de braço galáctico. São coisas que nós não conhecemos. Os ETs falam alguma coisa sobre isso, eu até tenho um pequeno trecho aqui complicado, mas que fala um pouco disso, mas apenas para entendermos, a Terra vai atravessar uma região com campos eletromagnéticos de natureza desconhecida da nossa ciência. A ciência hoje já mapeou muito bem os chamados cinturões de Van Allen. São campos de energia que a Terra tem, né? São cinturões que estão em torno da Terra. E entende que esses grandes campos de energia existem em todos os planetas, existem no sistema solar como um todo. Mas esse campo aqui é um campo não mapeado. Essa corrente de energia, ela eventualmente talvez seja galáctica. E nós vamos atravessá-la. Não vai acontecer nada. Agora, entre aspas, o nada. Ou seja, perceptível, nada. Mas essa transição inaugura processos de mutação profunda na gente, que vão resultar em transformações a médio e longo prazo. Mas isso, gente, é porque faz parte do programa evolutivo. As coisas funcionam assim. É da maneira como a divindade opera, é através da realidade. Nós podemos ser ignorantes em relação a isso aqui.
mas isso aqui trará consequências sim, porque é parte dos mecanismos utilizados pela grande consciência para produzir as mutações e transformações que os sistemas precisam mudar, transformar.